O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, irmãos e irmãs aqui em nossa paróquia, São Sebastião de Lidianópolis, hoje nós temos aqui Mateus 18, 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas como testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em que tipo de pecado será que nosso Senhor está se referindo? Será qualquer pecado? Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é em relação a pecados graves, mortais. Homicídio, adultério, roubo. Essas coisas que são gravíssimas e que ofendem a Deus e também são totalmente contra os ensinamentos de Deus para ter uma convivência sadia espiritualmente. São João Crisóstomo compara essa forma de Jesus corrigir como um médico que não desiste do paciente enquanto ele não cede à cura. Apresenta um remédio, não aceita. Apresenta outro, não quer. Até acontecer a cura dessa pessoa, existe uma insistência da parte do médico. E Jesus então fala para a pessoa e conversar com aquela uma sobre este pecado grave que ela cometeu em particular. Se ela não aceita, leva mais uma ou duas pessoas para conversar com ela. Se ela não aceita, daí entrega ela à igreja. Se ela não aceita, a igreja é tratada então como pagã ou pecadora pública a pessoa. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, a insistência que Deus tem em nos tirar do pecado. A igreja de Cristo não deve ser permissiva.
permitir que a pessoa fique no pecado, mas se preocupar com a salvação da alma da pessoa. Essa é a lei suprema da igreja, a salvação das almas. Permitir a permanência da pessoa no pecado é contra o ensinamento de Deus. Por aí se ronda na nossa sociedade atual a chamada inclusão social, por parte de regimes socialistas ou comunistas. Isso não faz parte do Evangelho, do ensinamento de Jesus Cristo. Jesus ensina que primeiro nós temos que ajudar a pessoa a encontrar o pecado, para haver da parte dela uma conversão, e depois existe uma inclusão dela na igreja. Fazer parte da igreja exige de nós renúncia do pecado, esforço, luta contra o pecado, com aquilo que é contra o que Deus inventou ou ensina. Então, o acolhimento da pessoa pecadora passa primeiro pela luta contra o pecado. Luta contra tudo aquilo que é contrário à maneira dos sistemas de regimes socialistas e comunistas ensinam. Que a pessoa é vítima, né? Ela não tem culpa de possuir uma vida diferente da que Deus quer. Se ela vive no crime, é culpa dos ricos isso daí. É culpa de quem tem muito dinheiro, por isso que ela vive no crime. Ela é vítima, coitada. Se possui uma tendência sexual contrária à vontade de Deus, ela não tem culpa de ter nascido assim. Deixa ela fazer o que quer. Se ela quer abortar um bebê, tem direito sobre o corpo dela, coitada. Quer dizer, a pessoa sempre é vítima, né? E o outro sempre é culpado. Isso é uma ideologia socialista e comunista, isso daí. Então prega isso, né? A pessoa sempre vítima. Para que ela vai lutar contra o pecado? Isso não é pecado. É o jeito que ela quer viver assim. Ela quer abortar, deixa ela abortar. Ela quer viver com uma tendência sexual desordenada, contrária à lei de Deus. Ela quer, sim, ela tem vontade, deixa. Ela quer roubar, e porque a culpa é dos ricos, então, porque eles têm muito dinheiro, ela não tem, ela tem que roubar para poder comprar comida ou as coisas, deixa ela roubar então, né? É a luta de classes, os ricos contra os pobres. Não existe pecado aqui para quem é socialista e comunista. Aliás, essas pessoas fanáticas em regimes totalitários, para elas não existe confissão. Dificilmente você vai ver uma pessoa dessa que está na missa e se confessar, não vai. Não existe para ela pecado. Essas coisas é uma questão de inclusão social, isso aí não é pecado. Aliás, algumas não acreditam nem no inferno, né? Que o inferno existe. Eu nem sei por que às vezes vai procurar a missa, né? Porque a gente vem na missa para lutar contra o pecado, contra a tendência de levar a gente para o inferno, mas você não acredita na existência do inferno, não acredita no pecado, tudo é inclusão social. Por que vai à igreja? A igreja de Cristo não é uma ONG, né?
Então, é sempre essa desculpa de que a pessoa é uma vítima. Ela tem direito de lutar pelos direitos dela, de ser humano, vitimizado pelo sistema da sociedade atual. E se a igreja é contra, quer que ela se converta, saia do pecado, a igreja está excluindo esta pessoa do convívio com os outros. Ela tem que ser incluída. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja fundada por Jesus, ela não segue a inclusão social de regimes socialistas ou comunistas. A igreja ensina o amor, caridade. Escuta a pessoa, mostra onde está o pecado, oferece meios para ela sair do pecado, confissão, aconselhamento espiritual. Insiste na cura espiritual da pessoa. Olha só, Jesus utiliza instrumentos determinados pelo seu fundador, que é Jesus. Veja, aqui o texto. Uma ou duas pessoas, vai lá conversar com ela. Se não aceita, leva até a igreja, que é representada pelo sacerdote, a situação da pessoa. Se não houver aceitação nem da igreja, de querer ser resgatada da vida do pecado, então que ela seja excomungada, seja tratada como um pagão, um pecador público. Está aqui o texto. Mas infelizmente, muitos irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas hoje, até autoridades dentro da Igreja Católica, estão querendo transformar a igreja em uma ONG, ou em um centro de referência de assistência social. Olha a Alemanha, a situação da Igreja Católica da Alemanha se tornou isso. Incluir o vitimizado, porque a demanda é muito grande, tem que deixar fazer o que quer. Então, se nós que seguimos a Jesus Cristo querermos seguir um sistema de ideologia social comunista, nós estamos no lugar errado. Olha o que o profeta Isaías, ou melhor, Ezequiel diz hoje. Ezequiel 33, 7 a 9. Deus falou para o profeta assim, olha, profeta Ezequiel: eu te estabeleci como vigia da minha casa. Se você não advertir o ímpio a respeito da sua conduta, você irá prestar conta da sua morte. Agora, se você advertir o ímpio e ele não se arrepender, você se salvará e ele morrerá por própria culpa. Então, se a pessoa está num pecado grave e você não vai advertir ela, o dia que ela morrer, você é culpado da morte dela, a morte da alma aqui, é claro. Ela vai morrer para Deus e viver no inferno. Você é culpado disso, se você não fazer uma correção, não fazer a sua parte. Agora, se você fazer a sua parte, corrigir ela então, conversar, explicar para ela, e ela não te escutar, aí ele diz então, você se salvará, e ela vai morrer pela própria culpa. Claro. Então não é que nós temos que condenar a pessoa pelo pecado mortal e grave que ela está vivendo. Não é isto. É uma questão de caridade, de querer a salvação da alma da outra pessoa. Porque que sentido que tem eu viver no mundo preocupado só com a salvação da minha alma,
comigo só, e eu vejo outras pessoas caminhando com tendências para o inferno, e eu não converso com elas, não ajudo elas. Eu penso só na minha salvação particular. Eu preciso também ajudar os outros, ensinar, orientar, aconselhar. O que Jesus pede é que nós sejamos instrumentos do amor dele, para levar a pessoa a um encontro pessoal, particular com o nosso Senhor. Um arrependimento profundo, um propósito de mudança, uma conversão. Porque que sentido que tem nós sermos batizados, receber o Espírito Santo, para não transmitir a palavra de Jesus, ficar com medo do que os outros vão falar, pelo fato de eu ser a favor de Jesus Cristo? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, tomemos cuidado, porque nós podemos ser culpados da morte da alma das outras pessoas, por não querer aplicar os ensinamentos de Jesus na oportunidade que nós temos. Agora, a parte da pessoa é ela que tem que fazer, não tem como eu e você fazer. Ela responde diante de Deus daí. Então aqui não é uma questão de inclusão social, mas é uma questão de amor ao próximo como a si mesmo, como está em Romanos 13, 8 a 10 hoje, olha aqui. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu me preocupo com a salvação da alma dele. Agora, se você vê a pessoa no pecado mortal e você não quer conversar com ela, como que você está aplicando o amor ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo? Então, quando a gente corrige é porque ama. O pai que corrige um filho, a mãe que corrige o filho, a filha, porque ama. Quer a felicidade do filho e da filha, não é? Sim. Dentro da nossa família, quando nós corrigimos uns aos outros naquilo que é gravíssimo, que ofende a Deus, é porque nós queremos a salvação da outra pessoa. Não é porque nós queremos ser melhor que a outra pessoa. Dizer que estamos acima dela, é isso que os sistemas totalitários pregam. Que você corrigir é como se você estivesse acima da pessoa, querendo ser superior a ela, discriminando ela, excluindo ela da sociedade. Não é isso que a igreja prega. Eu, padre, então eu não posso corrigir ninguém, então? Porque senão eu estou sendo uma pessoa que está excluindo os outros da igreja. Se eu preocupo com a sua alma, a salvação da sua alma, eu tenho que dizer para você: roubar é pecado, matar é pecado, aborto é gravíssimo, ter uma tendência desordenada, não da forma que Deus quer na área da sexualidade, praticar tendências sexuais totalmente contrárias à vontade de Deus é pecado mortal. Eu tenho que dizer para você, se eu se preocupo com a salvação da sua alma, eu tenho que fazer isso. Viver em adultério é pecado mortal. Fornicação, ficar morando junto sem casar na igreja é pecado mortal, grave, tendência é o inferno. Agora, se eu não vou dizer isso, o que eu estou fazendo então aqui? Se eu não quero pregar isso, se chama amor ao próximo como a si mesmo. Se eu não desejo isso para mim, como é que eu posso desejar para você isso? Agora, se você não sente bem, não quer escutar isso, você não é obrigado a vir na missa, não é obrigado a ser católico. Aliás, Deus não obriga ninguém a seguir Ele. Agora tem que ser coerente com as coisas. Não adianta vir aqui na igreja, de corpo presente, mas não quer fazer uma experiência forte do amor de Deus. Fica mantendo resistência com o ensinamento, com a doutrina, né? Ao menos respeite a casa de Deus, que é lugar de ensinamento. A palavra de Deus ela é para ser ouvida, para ser praticada. Isso aqui não é um livro de geografia nem de história, isso daqui. Isso aqui é palavra de Deus,
seu pai ou sua mãe conversa com você em casa, é a mesma coisa se estivesse lendo um gibi, uma anedota do tio Patinhas, do Pato Donald, do Mickey. Você vai ter respeito com o seu pai e sua mãe, fala com você em casa. A igreja é a mesma coisa. Se aqui o ensinamento de Deus é esse, por que você não quer seguir? E fica tratando isso de forma banal. De forma banal. Então é preciso tomar uma decisão na vida. Não existe meio termo aqui para Jesus. Ou segue Jesus ou não segue. Sabe? Então esse negócio de ser católico morno, água com açúcar, a tendência é o inferno, meus irmãos e minhas irmãs, é esta. Sabe? Está muito claro aqui. Então nosso Senhor, voltando lá, primeiro, conversa particular, algo que é gravíssimo. Não aceita, vai com um mais dois conversar. Não aceita, apresenta a igreja. Quem que é a igreja? O representante da igreja, que é o sacerdote. Apresenta à igreja o caso. Não é possível, se a pessoa não escuta 2 ou 3 testemunhas ali, que são instrumentos de Deus na vida dela, para orientar ela. Agora vai apresentar então a igreja, que é o representante, que é o sacerdote, que representa todo o povo de Deus, e Jesus Cristo, que é o fundador da igreja. Mas se não escuta nenhum representante de Jesus Cristo à igreja, está excomungada essa pessoa. A palavra excomunhão para alguns a dar a impressão que é algo assim, nossa, a pessoa está no inferno. A palavra excomunhão significa excomunhão, está fora da comunhão com a igreja, não faz parte da igreja. Pode vir em toda a missa, participar de 10 missas num dia só, mas está fora da comunhão com Jesus. Se não quer seguir o ensinamento de Jesus, está fazendo o que aqui? Está já excomungado, é excomunhão automática. Quem insiste, mostra resistência com a doutrina de Jesus e fica vindo na missa, já está excomungado. Não precisa eu fazer uma declaração, explicar que você está excomungado, já está excomungado. Está fora da comunhão com a igreja católica. Sabe? No que diz respeito, no que se refere a pecado mortal, grave, coisas gravíssimas. Então por isso que tem que resolver logo isso. Não adianta querer achar que, por exemplo, que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo isso. Não tem como esconder de Deus, sabe? Então, meus irmãos e minhas irmãs, tem que tomar cuidado com essas coisas. Ainda mais que a gente acaba sendo propaganda disso para os outros, para crianças, para jovens, para amigos da gente, para parentes, familiares. A pessoa não quer sair daquilo ali, né? Por que não resolve logo isso? Fica aí empurrando com a barriga, né? Fica, sabe, deixando para amanhã, para depois. Nós não somos donos nem da nossa própria vida, sabe? Então muito cuidado com essas coisas. Nosso Senhor deixa claro para nós que Ele nos ama muito e faz de tudo para a nossa conversão. Espera de nós o acolhimento do amor dEle, que não é inclusão social. Isso aqui não é uma ONG e nem um centro de referência social. Aqui é a Igreja de Cristo, fundada por Ele, que exige o amor ao próximo como a si mesmo, como caridade suprema, baseado na conversão do coração. Que Deus nos ajude com a sua santa palavra.